Era um arco negro com uma linda curva, mas, comparado com a aparência, não senti peso algum. O Ganância disse que é sua forma de arco. Ei, já que eu não tenho flechas, eu devo comprá-la separadamente depois. Diz Fate. É desnecessário. Isso é um arco mágico. A flecha será formada e usada por magia. Você pode tentar como um experimento. Há um alvo perto da árvore do lado esquerdo. Tente apontar para ele daqui. Eu queria que ele tivesse dito isso antes. Quando me virei para a esquerda, havia uma flecha que quase roçou meu rosto. Se eu tivesse movido minha cabeça tarde demais, poderia ter acertado minha cabeça. Há apenas um ser capaz de lançar um ataque de tal distância. Um hobgoblin arqueiro. Os guerreiros da capital real também chamaram esse monstro problemático de arqueiro de merda. O mais provável é que, quando eu estava lutando contra o Rei Goblin, este hobgoblin arqueiro acordou. Porque eles são capazes de manter uma distância constante para atacar, é um confronto ruim contra uma arma branca. Além disso, os ataques também têm um efeito enfraquecedor. Assim, é hora de usar o novo poder do Ganância, Arco Negro. Eu evitei a flecha, fazendo o cadáver do Rei Goblin como escudo e escondi meu corpo por trás dele. Na escuridão, a posição do hobgoblin arqueiro é difícil de detectar, diz Fate. Sem problemas. Contanto que você saiba sua localização geral, a flecha mágica irá perseguir e acertar o alvo. Até mesmo um iniciante seria capaz de fazê-lo. Quando você soltar a flecha corretamente, ela vai acertar o alvo automaticamente, diz Ganância. Então, até eu que nunca usei arcos deveria poder usá-lo. Certamente, a flecha de merda veio de entre aquelas árvores. Então, o hobgoblin arqueiro está certamente à espreita nessa área. Atrás do cadáver do Rei Goblin, eu puxei o arco negro. Então, uma flecha negra se formou a partir da corda do arco. Essa é a flecha mágica, que o Ganância mencionou anteriormente. Depois disso, sem mirar, eu atiro de forma desleixada. A flecha negra voou, e se moveu em sua própria órbita antes de desaparecer no fundo das árvores, onde o hobgoblin arqueiro estava localizado. Habilidade Gula ativada. Resistência mais 170. Força física mais 230. Poder mágico mais 110. Espírito mais 110. Agilidade mais 350. Visão noturna adquirida. Eu ouvi uma voz inorgânica na minha cabeça. Parece que consegui derrotar o hobgoblin arqueiro. Mesmo assim, esse arco negro será muito útil. Contanto que eu possa disparar a flecha, ela nunca deixará de atingir o alvo. Dizem que alguns monstros podem usar magia para lançar ataques de longa distância. Com a espada negra sozinha, eu poderia morrer antes de ser capaz de me aproximar deles, então por ter uma arma capaz de ataques de longo alcance como arco negro, eu sou grato por isso. Eu caçava monstros sozinho também, então eu não seria capaz de sobreviver a menos que eu fizesse tudo sozinho. Quanto mais cartas eu tivesse, melhor eu estaria. E eu tenho a habilidade de visão noturna do hobgoblin arqueiro, então eu sou capaz de andar como se fosse de dia mesmo na escuridão. Bem, desde que eu alcancei meu objetivo, eu me pergunto se eu deveria ir para casa agora. Quando vi o corpo do Rei Goblin, me lembrei de algo. Eu cortei ambas as orelhas. Os reis goblins são poucos em números nesta floresta. Se eu levasse para o centro de negociação na capital real, eu poderia receber uma quantia considerável de dinheiro como recompensa. Mas, se eu pegasse isso, alguns problemas poderiam ocorrer. Mas, se eu escondesse e desse para outra pessoa, por exemplo, se eu doasse para o orfanato sem deixar vestígios. Nas favelas onde eu morava antes de morar com a família Arte, havia um orfanato pobre. Da janela rachada ali, eu poderia colocar as duas orelhas do Rei Goblin em uma bolsa escrita como doação e jogá-la para dentro. É um pequeno presente de alguém que já sofreu de fome. Eu quero que as crianças do orfanato comam até encherem o estômago com isso. Bem, terminei tudo antes do alvorecer da manhã nascer. Eu silenciosamente me afastei da floresta dos hobgoblins para a pradaria dos goblins, e então segui para a capital real ceifar. Então a manhã chegou. Eu silenciosamente e sorrateiramente na mansão da família Arte, para a cama no meu próprio quarto, eu estou com muito sono. Afinal, eu tinha ficado acordado a noite toda por causa da minha fome.
Quando tentei jogar as orelhas do Rei Goblin no orfanato, elas foram encontradas pela irmã que cuidava de lá. Eu consegui enganá-la e fugi. Depois disso, fui ver o estado da loja exclusiva no distrito comercial. Parecia que o grupo de Rafal já havia saído da loja, pois as cortinas das janelas estavam abertas. Eu estava preocupado sobre o que tantos cavaleiros sagrados estavam falando. Então, decidi vir mais tarde. Para isso, é necessário que eu durma bem. Eu tenho dia de folga dado pela Roches hoje, então eu vou dormir como uma pedra. Eu fiz caça aos goblins por causa do meu estado de fome, além disso, eu fiz várias coisas, estou exausto. Quando fechei os olhos, fui sugado devido à sonolência. Toque, toque. Alguém bateu na porta do meu quarto. Eu acordei com o som, fiquei surpreso ao ver a pessoa que entrou no meu quarto. Foi a primeira vez que ela veio ao meu quarto. Desculpe-me, como você está se sentindo? É a Roches. Quando chequei o relógio, era meio-dia. Parecia que eu estava dormindo há muito tempo. Desde que ela ainda estava usando sua armadura branca, é provável que ela veio aqui em seu tempo, livre do trabalho no castelo. Por causa de um empregado, propositadamente vindo aqui, ela é realmente uma menina gentil. Eu dormi muito, meu cansaço foi completamente removido. Sim, estou bem agora, responde Fate. Fico feliz em ouvir isso. Mas não se force, ok? Eu te trouxe algumas frutas, como elas estão? Diz Fate. Da cesta que ela estava segurando há pouco tempo, ela tirou as uvas e as colocou no prato. O grande fruto roxo estava amadurecido. Estas uvas foram retiradas do território da família Arte. Foi entregue na mansão esta manhã, diz Roches. As uvas são deliciosas. No território da Roche-sama, o cultivo da uva é popular? Diz Fate. Ouvi dizer que as uvas eram populares entre os colegas de trabalho. Mas, como quero passar mais tempo observando o rosto de Roches, fingi não saber, e perguntei. Sim, é porque a produção de vinho também é próspera. O vinho que é servido na mansão também é feito em nosso território. É um lugar muito bonito. Ah, sim, eu planejei visitar o território em breve, então vamos juntos. Diz Roches. Posso? Diz Fate. O local onde as uvas deliciosas crescem. Certamente é um território maravilhoso. Por todos os meios, quero ir. Além disso, é um convite da Roches, então eu irei certamente. Enquanto nos sentamos na cama como duas pessoas e apreciamos as uvas, a porta foi batida novamente. Mas a pessoa não entrou, apenas a voz foi ouvida através da porta. Roche-sama, está na hora de voltar ao trabalho em breve. Essa voz era de uma colega criada, minha superior. Ela também era secretária da Roches. Normalmente ela era uma pessoa gentil, mas ela era muito rigorosa no gerenciamento do tempo, muitas vezes eu fui repreendido. Quando a Roches ouviu isso, ela ficou em pânico, e rapidamente limpou a boca com lenço. Ah, não tenho tempo. Para as uvas restantes, se você quiser, pode comê-las. Então, vou voltar ao trabalho. Diz Roches. Roches deu um pequeno aceno na frente de seu seio e saiu do quarto. Ela deve estar ocupada substituindo seu pai, como chefe da família. Eu ouvi essa história dos funcionários seniores. Das 5 famílias nobres da capital real, se dizia que o mais jovem chefe de família atual é a Roches. Portanto, como seu nível de habilidade e o seu nível de cavaleiro sagrado são mais baixos das áreas ao redor, ouvi dizer que ela suportou várias dificuldades. Eu acho que esta é uma história de dificuldades em uma sociedade de classe alta. Para mim que viveu como um plebeu sem qualquer poder, é um mundo diferente para viver. O que eu posso fazer por ela é falar e dar a ela um pouco de distração, mesmo que por um tempinho. Se, por acaso, eu pudesse ser uma ótima pessoa, não, isso é impossível. Eu decidi ir ao bar depois de uma longa ausência, a fim de desabafar esses sentimentos desanimados. Como não mostrei meu rosto por um longo tempo, o mestre do bar pode estar pensando que eu poderia ter morrido por causa do meu trabalho de porteiro, persistentemente intimidado pela família Buriques e pelas duras horas de trabalho. Eu deveria informar que ainda estou vivo. E também hoje é meu dia de folga. Eu posso ser repreendido pela Roches, mas vou beber álcool.